Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite. Olá, pessoal, muito boa noite. Oi, para quem está entrando, sejam bem-vindos. Vou dar mais alguns minutinhos para o pessoal entrar e a Maria Natália já está aqui online com a gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Instagram da Easy Tremid. Estou muito animada para a live hoje e sei que vocês vão gostar muito. Olha, a Maria Natália já está online, vou aceitar o convite dela. Me diz aí, pessoal, se vocês estão me ouvindo bem? O áudio e o vídeo? Oiê! Oi, Maria Natália, tudo bom? Tudo jóia com você? Tudo certo aqui. Tudo muito especial hoje, né? Que eu acho que a live vai ser muito boa, vai render. Acho não, vai ser muito boa e agradeço logo desde o início por você ter aceitado o nosso convite em participar. E vamos começar o nosso bate-papo de hoje, tá ok? Tá tudo certo Sim, aí com o sim. áudio? Tudo Tudo certo com o tranquilo. áudio? Tá conseguindo me ouvir perfeito, sem problemas? Tô te ouvindo, sem problemas. Belezinha, então. Deixa eu só explicar para o pessoal que está entrando agora. A gente, olha, a Natália, ela está fazendo uma mestrado Erasmus Mundus for Cities, lá na Europa. Daí a gente vai conversar um pouco sobre esse mestrado dela e algumas outras experiências que ela tem. Daí, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer agora, que eu vou separar 20 minutos da nossa live para a gente só ir respondendo as perguntas de vocês, ok? Podem ir perguntando tudo que vocês tiverem já de dúvidas, tá ok? Então, Natália, vamos começar. Fala um pouco de você. Quem é a Maria Natália? Eu sou arquiteta e urbanista, formada pela Federal de Goiás, e eu também fiz um período sanduíche em Chicago, nos Estados Unidos, né? E aí, logo depois que eu formei, eu acabei indo muito para a área de urbano, já pegando o gancho do meu TCC. Então, eu acabei formando e me tornando pesquisadora em transportes em Goiânia por quase 2 anos. E aí foi onde eu decidi que eu queria fazer um mestrado, né, na Europa, para poder ver com os meus próprios olhos, vivenciar mesmo, porque quando a gente está estudando arquitetura e urbanismo no Brasil, a gente tem a Europa como exemplo, né? Então eu pensei, bom, por que não fazer um mestrado lá e tomar um maior conhecimento acerca dessa temática em loco? E aí, mais ou menos foi isso, assim, bem resumidamente, até como é que eu vim parar aqui na Europa para começar esse mestrado. Ah, muito bom, muito bom. Eu queria que você explorasse a questão de como é que surgiu mesmo o seu interesse para fazer o mestrado no exterior. Foi alguém que te indicou esse mestrado? Ou você já vinha pesquisando muito sobre mestrados Erasmus Mundus, que era o que você tinha o sonho de fazer? Como é que foi isso? Então, eu acho que por ser arquiteto urbanista e a área que eu mais gosto é a questão das cidades, eu pensei que seria interessante, né, pesquisar um mestrado onde eu pudesse vivenciar a cidade. E aí, quando eu achei, assim, eu estava pesquisando mestrados em urbanismo no geral, assim, aqui na Europa não tinha necessariamente um país específico, era tudo muito novo para mim, porque até então eu nunca tinha vindo para a Europa, na época que eu estava pesquisando, então era um mundo, assim, totalmente branco, onde eu não tinha muita certeza de nada. E aí, né, o que que acontece? Quando eu achei o mestrado do Four Cities, eu falei, cara, é o mestrado perfeito. Porque eu vou poder vivenciar 4 cidades totalmente diferentes, tomar perspectivas totalmente diferentes e enriquecedoras, né, para o tema de urbanismo, que é o meu foco. Então, eu achei assim, perfeito, casando tudo, e eu falei assim, eu quero esse mestrado, vou me preparar, só que aí acabou que quando eu descobri esse mestrado, era em junho de 2017, eu estava trabalhando como pesquisadora em transportes, e aí não estava abrindo mais turma para entrar em setembro, né? Porque, na verdade, assim, eles abrem as turmas para se inscrever em outubro, novembro,
para você ir para setembro do ano que vem. Então tem um ano aí, né, dessa preparação, aplicação. E aí, nessa história toda, eu falei assim, tá, mas eu achei, eu quero esse mestrado, eu vou começar a organizar a documentação para eu poder me aplicar, então, quando abrir no final do ano. E aí, assim, eu fui fazendo as coisas de pouco a pouco, aplicando para o TOEFL, é, correndo atrás das cartas de recomendação, das cartas de referência também. Assim, várias etapas aí. Ah, muito bom, muito bom. Agora, você falando desse momento que você decidiu realmente ir para o exterior, estar no exterior, quando você falou isso assim para seus parentes, seus amigos, o que foi que eles te disseram? Eles te apoiaram, te incentivaram? Ou não? Alguns deles falaram assim, não, não vai, fica no Brasil, alguma coisa assim do tipo? Como é que foi essa questão do impacto da notícia para as pessoas que você conhece, né? Porque eu acho que às vezes eles falam assim, ah, não, não vale a pena ir, aí às vezes costumam sempre dar alguma opinião. Como é que foi isso que aconteceu contigo? Sim, eu acho que na verdade já era muito esperado por boa parte das pessoas. Talvez não por meu pai e pela minha mãe, porque eles têm mais aquela história de querer proteger a gente, querer a gente dentro da barra da saia, né? Não querer deixar a gente voar. Mas também eles nunca me proibiram dessas coisas também, não. É, eles têm muito orgulho. Mas, assim, meus amigos específicos, eles acham que eles já estavam, tipo assim, tá, mais uma novidade que você vai viajar, você vai pra fora. Porque eu sempre gostei muito de viajar. E a viagem se tornou uma rotina. Então, eu meio que peguei a oportunidade e casei com os estudos, né? E eu acho que foi muito natural, assim, não foi nenhuma surpresa para ninguém, até mesmo porque eu já tinha tido uma experiência antes. Talvez assim, o meu pai e minha mãe sempre é aquela coisa mais difícil, mas assim, nada que eles impossibilitarem e falar, não, você não vai, não, entendeu? Entendi, entendi. E daí, eu quis fazer essa pergunta porque já ia puxar um gancho para a próxima pergunta, né? Que seria mais ou menos, como é que você conseguiu fundos, te permitissem fazer o mestrado sem bolsa aí fora, que você me contou um pouco da sua história, achei bastante curioso. Agora eu quero que você aproveite bem e explore essa questão de como foi com você, para o pessoal que não te conhece e quer saber da tua história. Sim, vamos lá. É meio complicado eu falar disso sem associar uma outra questão. Então eu vou tentar passar rapidinho por isso. Quando eu falei que eu estava precisando de mestrado e eu foquei no Four Cities, porque eu queria muito esse mestrado, né? O que que aconteceu? Uma amiga minha já estava estudando na Politécnico de Milão. E aí ela foi e me falou assim: olha, Mary, tá aberto aqui com bolsa da Politécnico. Às vezes tem um mestrado que você gosta, assim, de repente se aplica. E aí, como eu já estava com a documentação praticamente pronta para o Four Cities, e aí essa oportunidade da Politécnico surgiu assim no meio do caminho, e era para começar em fevereiro de 2018 e não em setembro, como Four Cities, eu falei assim, cara, eu vou me aplicar, sabe? Milão, Itália, comida italiana, massa, mamma mia, por que não? Então, Adoro comida assim, italiana. nossa, gente, é maravilhoso. Ótimo, ótimo, adoro. E aí eu pensei assim, bom, acho que vale a pena, já estou com a documentação pronta, é só meio que mandar. E eu também acabei me aplicando para a Universidade de Sydney, na Austrália, que também estava com processo de bolsa e também com aplicação aberta para começar em fevereiro de 2018. Foi assim, eu apliquei para essas porque foi as que apareceu, eu vi, mas eu não estava realmente procurando para fevereiro, porque meu foco era lá no Four Cities em setembro. Mas eu falei assim, não custa nada. Então eu me apliquei para o mestrado na Politécnico de Milão em Urban Planning e Policy Design, que é planejamento urbano e design de políticas públicas. E eu acabei passando, eu acabei ganhando bolsa para fazer isso, esse mestrado na Itália. E eu falei assim, cara, eu vou, eu vou. E aí, se eu passo, não vou desistir do Four Cities. Então, se eu passar, depois eu vejo o que eu faço, né? E aí eu comecei o mestrado em Milão, em fevereiro de 2018. E assim, um mês depois que eu comecei, eu recebi a aprovação do Four Cities. Aí eu falei assim, caraca, o que eu vou fazer agora? Porque eu dei meio que um azar que a minha turma foi uma turma meio aleatória, assim, que ninguém ganhou bolsa do programa. Foi uma turma que eles não. Eles tiveram que reformular todo o processo. Por exemplo, a turma depois da minha já voltou com as bolsas, e a turma antes da minha tinha bolsa. Só que tem alguma regulamentação dos programas do Erasmus Mundus
que eles estão exigindo agora, para o programa ganhar fundos, ter estágio obrigatório no currículo. E o programa do For Cities antes não tinha, então eles tiveram que pegar um tempo, reformular o programa para poder encaixar esse estágio. E aí, na minha época, no ano que eu apliquei, ainda não tinha feito essa reformulação, então eles não ganharam fundos do programa. E assim, é um programa meio caro, né? Custa 9.000 euros por ano para quem não é europeu, e para quem é europeu custa 4.500, é a metade. Eu não sou europeia, então é os 9.000 euros. Aí o que acabou acontecendo para eu conseguir alguns fundos nisso foi que, assim, cara, eu queria muito, eu falei assim, é o mestrado dos meus sonhos, talvez se eu aplicasse no ano seguinte, eu não sei se eu passaria de novo ou se eu passaria, não sei se seria com bolsa ou não, a gente sempre tem aquela incerteza, né? A oportunidade tá ali agora. Eu comecei a ver o que eu podia fazer, então, durante as férias de Milão, em setembro não, no verão europeu, em julho, de 2018, eu comecei a trabalhar como recepcionista num hostel para fazer uma grana extra, já pensando na anuidade. Claro que eu não ia conseguir os 9.000 euros ali, até porque Milão paga muito ruim, mas já era alguma coisa. Eu também estava prestando consultorias de arquitetura na época para uma amiga minha que estava fazendo uma reforma no apartamento online, então, assim, também me ajudou. E aí, eu também tinha uma reservinha guardada do carro que eu vendi antes do Brasil, que também deu uma ajudadinha, mas ainda assim faltava esse dinheiro. E meus pais não teriam condição de pagar isso, assim, estava fora de cogitação, porque eles já complementavam mensalmente os meus custos aqui na Europa, porque a bolsa da Politécnico que eu ganhei, eu não pagava anuidade e recebia um valor mensal, mas assim, se eu recebia em 2 vezes por ano. Mas se eu dividisse por mês, era mais ou menos 300 euros no máximo. Então, assim, não era muito. Então, eu ainda tinha que complementar um pouco. Então, era fora de cogitação que meus pais realmente arcassem com o que estava faltando. E aí, eu tive uma ideia de fazer uma rifa online de um Apple Watch, né, nas minhas redes sociais. Eu acabei assim, movimentando muita coisa. Vários amigos meus compartilharam. E aí, através dessa rifa, eu consegui mais um pouco. Então, assim, foi uma série de eventos que eu acabei tendo que ir atrás, uma série de oportunidades que eu corri atrás, porque eu desejava muito aquele mestrado, sabe? Então, assim, se eu queria muito, eu tinha que fazer acontecer, porque eu tenho, para mim, meio que um ditado, assim, popular, que é quem quer, consegue, quem não quer, dá uma desculpa. E aí eu queria esgotar todas as possibilidades que estavam nas minhas mãos para eu conseguir fazer esse mestrado. E aí foi mais ou menos isso, essa história louca aí de tentar angariar fundos para ir para o Four Cities. Ah, entendi. Então, só resumindo, você conseguiu a bolsa da universidade na Itália para o mestrado, não é isso? Sim, sim. Na Itália eu não pago a tuition fee e aí eu recebia. É porque tem também eles dão até 2 anos e meio. Depois disso eles não dão mais. Mas assim, a cada 6 meses eles pagavam 2.000 euros a cada 6 meses. Só que depois que eu saí da Itália, que tinha que comprovar a residência, né, na Itália, aí esse valor reduziu pela metade para quem não comprova a residência. Então não era mais 2.000, virou 1.000 que também já ajudava nessas questões. E outra coisa que também foi interessante dentro do programa, que a partir do segundo ano a gente conseguiu uma bolsa de mobilidade pelo Erasmus para o semestre de Copenhague e para o semestre aqui de Madrid. Não é uma bolsa gigante, mas assim já ajuda pra caramba também. É 2.000 euros por semestre, mais ou menos, o que a gente ganhou. É, então, assim, também já ajudou para o segundo ano e mais ou menos isso. Sim, mas como é que acontece essa logística de você fazer dois mestrados, assim, simultaneamente? Como é que é isso? Não é muito fácil de entender e de explicar, mas eu vou tentar resumir, assim, mais ou menos. Porque só é possível porque a Politécnico ela é muito flexível
quanto às datas de provas. E também porque ela tem uma modalidade de aluno que você pode ser, na verdade, em qualquer universidade da Itália tem isso. Você pode não ir para a aula e fazer a prova no fim do semestre. Tipo, você não precisa de ir para a aula. Você se enquadra como non-attending student. E isso, assim, não quer dizer que você vai fazer as mesmas coisas que as pessoas que foram para a aula fazem. Pelo contrário, eles pedem muito mais bibliografia para você estudar. Então, assim, você tem que ter muito mais responsabilidade com seus estudos, porque assim, você vai ter que estudar sozinho, não é EAD, não é ensino à distância, porque você não tem acesso às aulas, não é gravado. Agora, assim, é gravado pela situação que a gente tá, né? Mas antigamente, não. Você tem essa bibliografia, é isso, aí você tem que fazer, muitas das vezes, eles têm mais prova oral para quem é non-attending student, ao invés de quem está lá assistindo a aula, às vezes faz mais prova escrita mesmo. Então, assim, eu assim, sou uma pessoa que detesta prova oral, eu fico muito nervosa, eu ainda tenho que trabalhar muito isso em mim, porque a gente no Brasil não cresceu com isso, e na Itália eles foram acostumados com isso desde pequeno. Então, é isso. E assim, aí que eu falei da flexibilidade de datas, é porque a Politécnica tem 6 datas de provas. Então, e você não precisa, tipo, fazer, por exemplo, se eu quiser só fazer a terceira, eu posso. Se eu quiser só fazer a sexta, eu posso. Eu não preciso fazer uma, vamos supor, reprovar para fazer a outra. Na verdade, eu posso até fazer uma, não gostar da minha nota, mesmo tendo passado, eu posso recusar a nota. E aí eu posso fazer a próxima, a próxima, a próxima, e aí quantas vezes eu quiser, mais ou menos nisso. Então, por isso foi possível, porque daí eu terminava o meu semestre no Four Cities, eu me mudava para Milão, aí eu ficava mais ou menos um mês em Milão para fazer as provas, e aí depois eu voltava para outra cidade nova do Four Cities. É meio que uma loucura isso, e meio complicado de explicar, mas mais ou menos é isso. Mas deu para entender, muito bom. E ainda bem que você está conseguindo fazer tudo isso, né? Ao mesmo tempo, é como se fosse duas pessoas em uma só. Sim, a ideia é que, só que assim, eu acabei não explicando isso, mas, por exemplo, não teria como eu terminar o da Politécnico antes do Four Cities, porque tem 2 matérias que são estúdio, projeto. Quem é da área de arquitetura vai entender, que você precisa ter o feedback do professor ali, tipo, feedback com as coisas na mão. Então, não tem como fazer projeto à distância não, nessa modalidade de non-attending. Então, acaba que ao longo dos 2 anos do Four Cities, eu peguei as matérias bem tranquilas, né? Tipo, eu não fiz correndo, porque eu sabia que depois que eu terminar o Four Cities agora em setembro, eu teria que voltar para Milão para ficar mais um semestre para fazer essas 2 matérias que eu preciso estar lá e a tese. E aí, então, se tudo der certo, o corona deixar e tudo mais, a ideia é que eu fico 3 anos na Europa, mas eu saio com 2 diplomas, né? 2 mestrados, no caso. Ótimo, ótimo. Então, agora vamos focar um pouco mais na questão do mestrado Focis. Pode Sim. comentar um pouco sobre como é esse mestrado, o que você acha mais interessante nesse mestrado e algumas outras coisas curiosas que a gente não saiba? Sim, mas assim, você fala mesmo na questão do conteúdo ou... Exato, o Tá. conteúdo, pode ser. Eu acho que ele é um mestrado bem teórico, comparado com o outro da Politécnica, que ele é mais prático. Mas isso é muito bom porque a gente pode estudar a fundo várias teorias. E assim, ele começa desde o desenvolvimento da cidade, do surgimento das cidades, lá com Atenas e Roma, e a gente chega até os dias de hoje, a gente vê as mudanças, a gente até meio que para poder entender um pouco de como que a gente está onde a gente está, né? Toda essa questão. E ele também tem, além dessa parte teórica, a gente tem muita excursão mesmo, que eu acho que quebra um pouco e equilibra com essa parte muito pesada de teoria, que a gente tem excursão em todos os semestres, tanto dentro das cidades quanto para cidades próximas. Por exemplo, em Bruxelas, a gente teve excursão para Charleroi, que é uma cidade próxima ali de Bruxelas, que tem até o aeroporto da Ryanair lá. É uma cidade pós-industrial, então
lembra muito o que era Detroit antes da renovação urbana que aconteceu. Ah, então, a gente tem teve também para Antwerp, na Bélgica, aí em Viena a gente foi para Ljubljana, a gente foi para Ljubljana e outra cidade pertinho. Ah, para Bratislava. É, aí em Copenhague a gente explorou muito Copenhague em vários aspectos, a região metropolitana de Copenhague. E aqui em Madrid, até onde deu para a gente explorou os arredores de Madrid inteiro. E aí a gente ia ter uma excursão para Valência no final do semestre, que claro que foi cancelada pela situação do corona, mas assim, o curso ele é bem recheado de excursão e é onde a gente aprende mesmo vendo, a gente aprende ali em loco. Aí a gente pega a teoria que a gente estudou e aí a gente vivencia ela, que eu acho isso muito, muito, muito legal. Eu acho que essa parte das excursões é algo que não é todo mestrado que tem e é um diferencial, que eu vou dizer. Exatamente. Então, só para entender melhor, eu e o pessoal que está assistindo, né? Esse Possibilis, você, então, eu estudei em 4 países diferentes. Uhum. Então, em Sim, qual desses 4 países, assim, você se identificou mais? tá. São 4 países diferentes, 4 cidades. Então, assim, ele começou em Bruxelas, foi um semestre em cada cidade. Aí depois a gente mudou para Viena, aí depois a gente mudou para Copenhague e depois a gente veio para cá, para Madrid. A cidade assim que eu mais identifiquei mesmo foi Copenhague. Eu acho que também pelo histórico de urbanismo, da questão da cultura da bicicleta, que é algo que eu defendo e assim, amei ter morado lá. A cultura também dinamarquesa é incrível, é muito à base da confiança. A gente não vê tanta catraca, porta, controle, sabe? O que tem muito é fiscalização para saber se ninguém está burlando aquele sistema. Então, assim, você entra no metrô, não tem catraca. Assim, claro que tem outras cidades da Europa que é do mesmo jeito. Só que, assim, a fiscalização que tem em cima disso é muito grande. Várias e várias vezes eles conferem. Então, é bem. E se você não paga a tarifa, você tem uma multa de 100 euros. Então, assim, é melhor pagar a tarifa, né? Não vamos brincar com fogo, não. Mas, assim, eu achei Copenhague muito limpa. Não é uma cidade muito grande, né? Como as outras que a gente morou. E principalmente comparado com Madrid, que Madrid é bem gigante comparado. Mas é uma cidade acolhedora. O pessoal dinamarquês é até conhecido como os mais felizes do mundo. E eu achei, assim, bem na rua você olha, as pessoas sorriem para você, isso não é muito comum na Europa, assim, é talvez até meio contraditório que o pessoal fala que os países nórdicos são mais frios, né? Mas eu achei muito, muito, muito bacana mesmo da parte deles. E também todo mundo fala inglês lá. É raríssimo. Eu acho que eu nunca tive contato com ninguém que falava só dinamarquês. Mesmo as pessoas mais velhas, eles falam inglês. Isso facilita muito na hora da adaptação da cidade também, né? Para a gente sentir mais confortável, e se adaptar melhor também na cidade. Então, para mim, Copenhague foi a minha cidade queridinha aqui da Europa. Que ótimo. Para começar esse Erasmus aí na Europa, como foi mais ou menos o seu planejamento? Você teve que parar e só parar para pensar de como você começaria essas aulas, ou foi algo bem fácil para ti decidir tudo, de conseguir alojamento, de entrar em contato com o pessoal da organização do curso, falar que você queria fazer o mestrado? Como é que foi o seu planejamento? Tá, assim, quando a gente recebe a carta de aceite, a gente que é responsável por achar a acomodação, por se virar. Eles não arrumam nada nesse quesito pra gente. A responsabilidade das universidades é exclusivamente relacionada à aula ou à questão de documentação de visto, né? Que aí eles também mandam pra gente para facilitar a nossa aplicação. Mas em questão de acomodação, é a gente por a gente mesmo, é a gente indo atrás de quarto, e aí grupo de Facebook ajuda muito, vários aplicativos, dependendo da cidade, também ajuda. E assim,
O que eu gosto muito de fazer, e que eu até aconselho para as pessoas, se você não achou uma acomodação que é confiável, por exemplo, algumas acomodações nas universidades, às vezes é possível você alugar. Só que, novamente, a administração não vai falar assim, olha, tá aberto aqui, você que tem que ir atrás. Então, assim, algumas são interessantes, algumas nas universidades não são tão interessantes. Por quê? Porque tem universidade que é mais chata, que não vai permitir que você recebe visita. E assim, quando você tá fora, vários amigos seus vão querer te visitar. Inevitavelmente, você vai estar recebendo visita ali. E fica chato. Você fala assim, então, pode vir, mas eu não posso te receber. Entendeu? E aí, assim, isso foi um dos fatores que, para mim, algumas universidades que eu pesquisei para talvez morar nos alojamentos da universidade, eu não queria, então eu preferia ir para privado. Mas, por exemplo, em Copenhague eu aluguei da universidade, porque eles não tinham essas regras, você poderia receber visitas também, era um valor bem acessível para a cidade, a localização estava boa e eu falei assim, por que não? Então, por ser da universidade, eu paguei um depósito antes para segurar a minha vaga, né? E aí eu me mudei já sabendo para onde eu ia. Foi assim, poucas as vezes que isso aconteceu. Na maioria das vezes eu ia mais pro privado. E aí, para não cair em golpe, porque muita gente acha que isso só acontece no Brasil, que na Europa é tudo lindo e que nada vai te acontecer. Na verdade, não, a gente sempre tem que ficar alerta. E para evitar cair em golpe, que é muito comum aqui, às vezes a pessoa pedir depósito, você mandar e a pessoa sumir. Então, assim, para eu evitar disso, porque eu realmente não confio. Se eu não tô lá, eu não vi o apartamento e não tem nenhuma garantia, assim, que se der alguma coisa errada, eu vou receber meu dinheiro de volta. Assim, se não for uma imobiliária, alguma coisa nesse quesito que tem como você ir atrás, né? Eu evitaria. Aí o que acontecia muito de eu fazer era o seguinte: eu reservava 7 dias, 5, 7 dias num hostel, eu chegava na cidade, aí eu começava a procurar, começava a visitar apartamento, vários, né? Porque é uma busca que demanda um certo tempo, mas pelo menos eu ia ter certeza que aquilo lá não era um esquema, que não era falcatrua, né? E que eu ia conseguir aquele quarto mesmo, que era aquele valor e tudo mais. Então, isso é uma forma que eu acho que às vezes ajuda as pessoas a não caírem nesses golpes. Ok, então pelo que você falou, eu acho assim, a questão de encontrar alojamento que você estando aí na história, você acha um dos maiores desafios que você teve que enfrentar estando nesses países, ou tem algum outro desafio que você acha assim, ainda mais que te puxou mais energia, digamos assim, para conseguir resolver? Não, eu acho que, na verdade, é um conjunto. É a parte mais burocrática. Não é só alojamento, mas também a logística de você mudar de um país para o outro. Porque você, e principalmente a gente, como não sendo europeu, porque os meus colegas que são europeus, eles simplesmente não carregam tudo. Eles pegam um pouco, aí às vezes eles vão no final de semana visitar a família, traz mais um pouco, leva coisa que não estava usando. Isso é muito simples para eles, né? Porque voo na Europa é muito barato. Para a gente não é tão simples assim. No final de semana eu vou lá para o Brasil e volto. Não tem como, né? Verdade. Então, assim, acaba que a gente acumula muitas coisas. E aí, para locomover de uma cidade para outra, isso é uma situação muito chata. Por exemplo, vai, até a única que eu não fiz de ônibus foi Copenhague e Madrid. Mas todas as outras eu fiz de ônibus. E é muito desgastante, porque são 18 horas, 16 horas, entendeu? De ônibus. E eu só parei com essa loucura do ônibus porque a última foi muito traumática, que eu mudei de Milão para Copenhague e foram 28 horas de ônibus. E eu falei assim, não, tem um limite disso tudo. E também porque essa viagem eu tive que parar no meio do caminho, trocar de ônibus, isso é muito complicado com mala. Por exemplo, aqui na Europa, as coisas, o que acontece é que não é igual no Brasil que tem uma rodoviária, tem uma infraestrutura.
é simplesmente o ônibus para no meio da rua e aquilo é o ponto. E eu lembro que ele Nossa. parou assim, 10 horas da noite, numa cidade minúscula da Alemanha, que eu não sabia, tipo, nem onde que era nada, e o outro ônibus era 1 da manhã. E aí, e assim, a sorte é que tinha um McDonald's perto, e aí eu fiquei, tipo, eu tava com muita mala. E aí eu tive que pegar um pouco, aí eu levava um pouquinho, voltava, buscava o resto. Aí eu levava um pouco, sabe? Essa ida e vinda com mala foi horrível. Nossa. Aí depois eu tive que voltar, né? Porque eu tinha que pegar o ônibus. E aí, enfim, cheguei na Dinamarca depois de 28 horas e tal. Mas assim, antes disso, as outras viagens foram menos traumáticas, porque era só um ônibus. Eu entrava, colocava todas as minhas malas no bagageiro, e aí eu chegava na outra cidade, pegava as malas, chamava um táxi e eu ia para onde é que eu tinha que ir. Então, assim, essa logística do ônibus era só chato porque era muitas horas, mas ter que trocar de ônibus com bagagem é muito complicado. Então, assim, quando eu tava vindo mudar de Copenhague para Madrid, eu falei assim, não tem como, até porque se eu fosse fazer isso, ia ser 2 trocas de ônibus, ia ser 3 ônibus e mais de 36 horas, se eu não me engano. É assim, inviável, sabe? É desumano. Aí acabou que eu comprei uma passagem baratinha da Ryanair e mandei as malas por transportadora, que não foi tão barato assim, mas foi a opção mais viável no fim dessa história toda. Então, isso também é muito complicado. Essa logística de mudar de um país para o outro não é simples, ela demanda tempo, ela demanda. E também, assim, a hora que você está se acostumando com a cidade, você está assim, nossa, agora sim, sei andar aqui tudo, já conheço, aí você vai lá e tem que mudar. Então, assim, tem um pouco disso. E também acho que para gente que não é cidadão europeu, lidar com as burocracias de visto foi uma coisa também bem chata, porque daí eu tive que tirar vistos de quase todos os países. E aí é tipo levar documentação, ficar esperando. E aí depois aplicar para o cartãozinho de residência, né? Permissão de residência. E assim, isso demora tempo, cada país tem sua lei, tem país que pede é, certificado médico, tem país que pede também antecedentes criminais, tipo a Espanha pediu antecedentes criminais de todos os países que eu morei nos últimos 5 anos. Tipo, oi? Sabe, ó, o meu programa olha em quantos países que eu morei. E aí ter que ir atrás dos certificados também é algo muito burocrático. Mais uma coisa boa, né? A novidade disso é que a lei da União Europeia mudou e agora as pessoas que fazem parte desses mestrados conjuntos, que é o nome desses programas do Erasmus Mundus, agora o primeiro país ele é obrigado a emitir sua documentação para todo o período. Então não vai precisar mais de ter que ficar tirando visto a cada 6 meses. Isso é uma mão na roda também. Nossa, essa novidade aí é uma novidade para mim também, que eu também não sabia. E daí já é muito bom, que eu também penso em fazer um mestrado Erasmus Mundus em um futuro próximo. Eu espero que eu consiga, mas isso já vai ajudar bastante. Eu vejo que dos estudantes que eu já conheci, Erasmus Mundus, essa questão de conseguir visto para cada país e sempre estar mudando de cidade são os 2 maiores desafios, pelo que eu já ouvi. Você realmente falando agora me confirmou que é complicado, mas essa novidade aí chegou para ajudar e muito, não é isso? Sim, sim, vai ajudar principalmente, né, nós que não somos da União Europeia, que precisamos de. Exatamente. E em relação à cultura e ao idioma do país, demorou muito para você se acostumar à cultura de cada país? Ou você ainda não tem aquele. Chega no país e fica vendo assim, não, ainda não me acostumei muito bem com essas coisas, tipo isso. Então, o meu mestrado, ele é todo em inglês, né? Então, isso facilita porque as aulas são todas em inglês, independente do país. Já os países, o que acontece? Quando eu voltei dos Estados Unidos, em 2014, eu comecei a fazer, porque eu já estava com meu inglês fluente. Então, eu comecei a fazer curso de espanhol e francês. Meio porque eu estava com outros planos. Não era nem porque eu queria fazer um mestrado, alguma coisa mais específica. Eram outros planos que eu ia precisar desses idiomas, então eu comecei a fazer esses cursos e eu acabei fazendo francês por 4 anos e espanhol por 3 anos e meio. Então, quando eu saí do Brasil, eu só parei os cursos porque eu vim para a Europa, senão eu estava fazendo eles até hoje. Então, isso me ajudou muito, porque Bruxelas, né, fala francês, e
E acabou que me ajudou muito na adaptação da cidade, porque eu já falava o idioma, eu não tive problema com a adaptação de ter, eu não estou entendendo isso e tal. Pelo contrário, eu usei esse tempo para melhorar a minha fluência no francês. Foi muito válido. Achei que foi assim, bem interessante. E assim, alguns colegas meus que não falavam francês até tentaram começar algumas aulas, mas eles não pegaram tanto, não pegaram fluência, alguma coisa nesse sentido, porque a gente convive muito com as pessoas do nosso programa. Então a gente acaba, na maioria das vezes, falando mais em inglês mesmo entre a gente, sabe? O que a gente vai ter contato externo se às vezes a gente mora com pessoas que falam o idioma da cidade, ou se a gente, né, sai com outras pessoas, se relaciona com outras pessoas, isso acaba possibilitando você ter mais contato com o idioma. Mas se a pessoa decide ficar mais dentro da bolha do mestrado, acaba que pratica muito mais o inglês do que os outros idiomas. Então, eu na Bélgica, eu morava numa casa com um casal de pessoas mais velhas, e eles eram. A mulher era francesa e o homem era belga. Então, assim, eu só falava francês em casa. Eu saía na rua, eu falava francês. Então, isso me ajudou muito. Já em Viena, era alemão. Eu até fiz aulas de alemão quando eu estava na Bélgica para me preparar um pouco. Mas, assim, foi muito básico. Eu entendo, assim, muito, muito, muito básico de alemão, mas eu não considero que eu consiga ter uma conversa nem básica em alemão. Eu consigo ir no supermercado, ver o que é o que eu quero comprar, pedir uma mesa no restaurante, coisa assim, muito, muito básica. E eu ainda morava com dois alemães e um indiano, mas a gente só falava inglês em casa. Então, porque o indiano nem eu falava alemão. Então, acabou que isso me prejudicou um pouco no aprendizado, só que o alemão é mais complicadinho, né? Ele é uma língua que não deriva do latim, então demandaria muito mais tempo também para o meu aprendizado. Já em Copenhague, a cidade, como eu falei antes, fala tudo em inglês. Então, para mim, não tive problema nenhum com a adaptação lá. Foi super, super, super tranquilo. É, e aqui em Madrid, como eu falei, também eu já falava espanhol e acabou só melhorando o meu espanhol mesmo, porque daí eu fui morar com pessoas espanhóis, barra pessoas da América Latina que falam espanhóis. Então eu tenho convivência e falo espanhol no meu dia a dia todos os dias, né? Tanto na rua quanto com as pessoas que eu moro. Então isso me ajudou bastante também a melhorar a minha fluência no espanhol. Então, você acha que idioma, acho que eu passei pelas qualidades aí. Exatamente. Então, você estudou bastante diferentes tipos de idiomas. Eu acho que você pode nos dar dicas de como aprimorar um idioma. Sim, sim. Eu acho que evitar contatos com pessoas. Não sei se isso é tão legal. Tem prós e contras de tudo. Eu acho que você evitar contatos com brasileiros, pelo menos no início, para você se forçar a ir atrás, a se colocar à prova, para poder realmente botar seu idioma ali à prova, a melhorar ele no dia a dia. Você vai errar muito, você não vai falar fluente ali na primeira vez, nem na segunda. Isso vai vir com o tempo, mas você precisa praticar. E se você tiver muito contato com o brasileiro, isso acaba que não vai ser tanta prática. Então, o que eu aconselharia é ter muito contato com o local. Dar alguma forma de ou morar com pessoas locais, ou fazer atividades com pessoas locais, alguma coisa de dança, esportes, academia, que também vai ajudar. Ou até mesmo, sei lá, achar um namorado, namorada aí no país, que também ajuda você a praticar o idioma. Então, Sim. procura as pessoas locais, porque isso vai te destravando ali com o tempo. Ótimo, ótimo. Eu acho que a gente já pode responder as perguntas das pessoas aqui. Olha, a Tawane, ela Sim. perguntou assim: como é se manter por aí? A bolsa cobre todos os gastos? Então, foi mais ou menos o que eu falei, né? De, assim, que eu não tenho bolsa no Four Cities, então, no caso, não cobraria nada, né? Mas quem tem a bolsa nesses anos, agora que já renovou o contrato com o programa do Erasmus, eu acredito que dá para você viver tranquilamente com a bolsa do programa, porque eles pagam, você não precisa pagar anuidade e eles te dão 1.000 euros por mês.
mas eu acho que tem até uma ajudinha de custo não, de auxílio de transporte ali, uma vez por ano, alguma coisa assim, pra você comprar as passagens, por exemplo, do Brasil para a Europa, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E eu acho assim que com 1.000 euros por mês você consegue viver muito bem aqui na Europa, dependendo do seu estilo de vida, mas eu diria que dá tranquilo, sem problemas nenhum. Tem mais uma pergunta aqui da Cauane, deixa eu só olhar novamente. Ela perguntou algo sobre se aí tem muitos brasileiros e como é que é a relação sua com as pessoas aí. Acho que foi Aí isso, né? onde? Aí na Espanha, peraí. Não, ela perguntou assim: quais são as dificuldades mais emocionais em ficar 2 anos fora? Tá. Bom, eu acho que as maiores dificuldades mesmo não são nem essas da burocracia que eu falei, de alojamento, transporte, visto. Isso aí você dá um jeito, vai se resolver. Acaba que também, com o passar do tempo, você fica acostumado, o couro fica grosso de tanto Aham. apanhar. Mas eu acho que uma das maiores dificuldades que acredito que não é todo mundo que consegue lidar tão bem, tão fácil, é as diferenças culturais. Por que eu tô falando isso? Comida, você consegue se adaptar facilmente. Ou você vai cozinhar, ou você. É assim, é uma coisa que você se adapta tranquilo. Mas as pessoas, talvez seja um ponto de atenção. Porque são culturas diferentes, têm ritmos diferentes, e esse mestrado ele é um mestrado muito internacional. Ele tem pessoas de todos os cantos do mundo. Por exemplo, eu tenho colegas que vieram da China, tenho colegas que vieram da Geórgia. Geórgia é país, não é Geórgia do estado dos Estados Unidos, é Geórgia é país lá perto da Rússia ali. Tenho colegas que vieram do Canadá, dos Estados Unidos, do México, colegas também de vários países da União Europeia, alemães, irlandeses, franceses, italianos. Então é um mix cultural muito grande. E por que que eu falo que é um ponto de atenção? Porque cada um tem o seu jeito de agir, tem a sua forma de pensar, e como na maioria das vezes o inglês não é língua materna de ninguém, né? A gente acaba, quando a gente está falando, pode ser mal interpretado, sem querer. Às vezes você está falando uma coisa que você pensa que em português faz todo sentido, e aí na hora de você falar isso em inglês, as pessoas ficam assim, o que você está falando? Às vezes uma piada que você conta, as pessoas não entendem, e aí às vezes você pode ser mal interpretada nisso. E até mesmo o contrário, você mesmo pode interpretar as pessoas mal, e eu não falo assim, nossa, mas é só ser fluente em inglês. Gente, ser fluente não vai te privar de passar por essas experiências. Eu sou fluente em inglês, e mesmo assim ainda tem essas questões pequenas, assim, de que você fala uma coisa, a pessoa não entende, e assim, a pessoa fala uma coisa, você não entende, você fica assim, o que está acontecendo? Então, estar aberto para, eu acho que repensar, desconstruir os seus pensamentos, isso é muito importante, porque não adianta você chegar em vários países diferentes da Europa e querer impor a sua cultura ali, querer impor os seus costumes, que não é esse o caso, não é esse a proposta desses mestrados. A proposta é que você se abrir e você enriquecer de conhecimentos diversos que essas outras pessoas vão te proporcionar. E assim, claro que vai ter pessoas que vão ser mais abertas, claro que outras pessoas vão ser mais fechadas. Acho que a conexão caiu. Alô? Oi, Natália? Oi, Natália? Oi, tô te Voltou? ouvindo. Voltou. Pode complementar o que você está falando. Tô te ouvindo, normal. Tá, beleza. Então, assim, eu acredito que essas questões culturais talvez sejam um ponto a ser levado em conta, que merece um pouco mais de atenção, que a gente tem que vir aberto mesmo, aberto a ver coisas que a gente não via, costumes que a gente não está acostumado, e não achar isso estranho. É apenas aquelas pessoas ali, tudo da mesma forma é o contrário. Eu tenho certeza que também tem várias ações nossas brasileiras que as pessoas não acham que é tão normal assim. Então, é uma abertura de ambas as partes para aproveitar melhor tudo. E assim, claro que vai ter momentos que a gente vai ter altos e baixos nessas histórias, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente poder contar com os nossos amigos do Brasil, os nossos familiares. Isso é assim, bem
bem importante a gente não vir para cá e esquecer de quem está no Brasil. A gente tem que estar sempre manter essa conexão, porque essa conexão é quem vai nos fortalecer e quem vai nos ajudar em momentos mais desses ups and downs aí, dos momentos mais baixos mesmo. Perfeito, perfeito, Natália. Gostei muito da sua colocação, muito enriquecedora de informações, e daí eu acho que vai ajudar bastante pessoas a pensar um pouco nessa questão mesmo digamos assim, sanidade mental, né? No momento que estivesse se deparando com uma cultura totalmente diferente da sua, né? E já passamos por Sim, isso 2 vezes, eu e você, a gente já conversou um pouco e já passamos por isso, mas aí a gente já tem um pouco mais não assim, tem tanto esse impacto, né? De estar morando fora, mas aí as pessoas que nunca foram para algum país fora do Brasil, tem realmente esse impacto, e é bom a pessoa que está pensando nisso antes mesmo de ir, para não ser sim. muito ruim. E tem outra pergunta aqui da Luísa, ela pergunta assim, quando você iniciou o programa? E, na verdade, são 3 perguntas em uma. Ó. Quando você iniciou o programa, ainda não podia escolher os tracks? Você acha que agora, com a variação dos tracks, muda a carga horária, a carga de teoria? Tá, então, eu não. No meu foi a última turma que não pôde escolher track, era só o normal mesmo. Eu não lembro o nome, acho que é clássico, alguma coisa assim. E aí eu não tenho muita informação sobre isso, porque, igual eu falei, o programa foi reformulado. Eu não tenho como falar se eu acho que vai variar a carga horária de teoria, porque eu não tenho essa experiência. Eu sei que tem. O Tracks aqui é porque, se eu não me engano, eles fizeram 3. Antes era só o clássico, aí agora tem, acho que um que é voltado para estágio e o outro que é voltado para pesquisa. Eu não sei mesmo, eu não tenho muita informação porque a gente não acompanha assim. A gente é muito trabalho que a gente tem que estar fazendo, tese agora também que está me matando recentemente. Então, assim, a gente não acompanha a evolução do programa, sabe? Mas acredito que, por exemplo, se a pessoa escolher o track de estágio, possivelmente deve ter menos teoria, mas eu não posso afirmar porque eu não passei por isso. Então, e nem teve muita gente ainda que passou por isso, porque as pessoas que escolheram isso, esses tracks diferentes, agora no próximo semestre que estariam começando. É isso? Eu tô confusa. Pera, gente. Agora que eles estariam experimentando, tipo, a primeira turma que pôde escolher essas diferenças de tracks aí, que estão experimentando essas diferenças de tracks, porque o primeiro ano ele é igual para todo mundo, diferente do track que você escolheu. Então, é só no segundo ano que vai ter essa diferença. Então, realmente é muito difícil eu falar de uma coisa que eu não experimentei. Ok. Daí o Luiz já tem uma pergunta também relacionada com a questão de tracks. Olha, se eu tivesse que escolher hoje, qual track você faria? Eu não tenho ideia, gente, porque, tipo, eu gosto muito da parte prática e talvez, assim, eu falo assim, o track que tá mais relacionado com estágio talvez seria interessante, mas como eu faço outro mestrado, que já é mais na área prática, que já tem um estágio obrigatório no da Politécnica de Milão, eu não sei se, tipo, eu trocaria, sabe? Então, isso é muito pessoal também, é muito dos seus gostos. E aí eu já entro numa questão do quanto que é importante a gente ter o autoconhecimento na hora de vir estudar fora. Porque tem várias. Eu posso, por exemplo, se eu posso responder assim, qual que eu escolheria hoje? Eu poderia falar assim, sei lá, eu escolheria o clássico mesmo e é isso. Mas isso seria para mim. Mas para você, Luiz, pode ser que você se identificaria mais com a pesquisa ou que você se identificaria mais com o estágio. Então, assim, a gente precisa ter esse autoconhecimento antes de vir para fora para saber se a gente vai ser, se as nossas preferências vão ser as nossas preferências e expectativas vão ser atingidas, porque não adianta, ela sempre fala também, que não está muito nessa pergunta, mas, por exemplo, uma pessoa que detesta frio, daí se aplica para um mestrado que é tipo nos países nórdicos, não tem muito a ver, a pessoa vai sofrer muito, vai ficar depressiva, porque, gente, para quem não gosta de frio, o sol nascer 9, 10 horas da manhã e se pôr 3, 4 horas da tarde é muito difícil, não é todo mundo que gosta. Mas, assim, e quem não gosta disso, às vezes é melhor ficar nos países mais mediterrâneos, né? Espanha, França, Itália. E aí isso vai ser muito enriquecedor também. Então, assim, você se autoconhecer, saber as suas preferências, o que você gosta, o que você não gosta,
pode te guiar para resolver essas questões de qual track escolher, qual que se identifica mais com você. Assim, não tem certo ou errado, não tem um melhor que o outro, tem o que vai ser melhor para você. Sempre olhe para suas preferências e faça as escolhas com base no que você acha que vai ser melhor para você. Perfeito, perfeito. A Tawane aqui já perguntou mais uma vez aqui sobre a questão, o que seria mais, o que você acha que foi mais relevante para você ter sido selecionada para esse mestrado no Erasmus Mundus? Tá. Eu acho que eles analisam, na verdade, assim, não é uma coisa bem específica, mas eu acho que essa análise ela é uma análise global com tudo que você com tudo que você apresenta para eles, porque o processo de aplicação ele envolve o quê? Ele envolve seu diploma, seu histórico, né, que é o básico, também vai envolver as cartas de recomendação dos seus professores. No específico do Erasmus Mundus for Cities, eles também pedem uma comprovação de atividades do que você fez nos últimos 5 anos. Não necessariamente você precisa ter feito atividades, você pode ter só estudado e colocado lá. Mas eles querem saber se você fez, por exemplo, se você fez algum estágio, isso é muito válido de você pôr. Se você participou de um projeto de extensão, isso também é muito válido para você colocar lá. Se você publicou artigos, também é muito válido. Então, eu acredito que assim, é uma análise muito global de tudo. Por exemplo, eu tenho colegas que eles simplesmente saíram do bacharelado, não tem artigo publicado nem nada, não fizeram estágio, e eles foram aprovados no Forcílios. Possivelmente, creio eu, até mesmo pelo que eu conheço deles, as notas deles deveriam ser altíssimas, assim, serem alunos nota muito excelente. Mas o programa não aprova só esse tipo de alunos. Eles também aprovam pessoas que não têm notas tão altas, mas têm notas mais ou menos medianas ali, mas que complementam isso com outras atividades extracurriculares, com estágios, com publicação de artigos. Então, por exemplo, no meu currículo, eu publiquei vários artigos, eu já entro na parte que talvez seja interessante falar, eu publiquei vários artigos ao longo da minha graduação e depois da minha graduação, tanto sobre o meu TCC e também das minhas experiências sobre projetos de extensão, que eu acho que isso pode ter contado, apesar de não ser obrigatório você ter publicação para se aplicar para o mestrado, mas acredito que contou. E eu também fiz vários estágios, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E na época que eu fiz o intercâmbio lá. Então, eu acredito que isso contou. É uma somatória de coisas ali que aí eles analisam e falam assim, essa pessoa é interessante para o programa. Muito bom. E daí você acha que depois de estar formada aí, você disse que pode conseguir os diplomas, né, 2 diplomas de mestrado no exterior. A questão de revalidação também de diploma é uma questão corriqueira que muitas pessoas têm dúvida. Você acha isso possível, voltar para o Brasil e conseguir revalidar realmente esses diplomas ou não? Eu acho que é possível, mas tem algumas coisas que a gente precisa ficar atento, que é que, assim, falando a grosso modo, o que é exigido para você validar um diploma no Brasil é que você precisa fazer sua tese sozinha, sua tese, no caso, eu falo tese porque é master thesis em inglês, mas em português é dissertação. Então, assim, você precisa fazer sua dissertação sozinho, você não pode fazer em duplo, porque aqui na Europa é permitido. E também em casos de arquitetura, não no caso do Forcílios, porque no Forcílios sempre vai ser teórico, mas, por exemplo, no meu outro mestrado de Milão, eu poderia fazer um projeto como dissertação de mestrado. Isso também não é muito difícil você conseguir aprovar depois do seu diploma com uma dissertação de projeto e não uma dissertação teórica. Então, assim, tem várias especificações. Também é importante que você tenha em mente que você vai precisar achar um programa de mestrado no Brasil que é semelhante, não precisa ser igual, mas que é semelhante ao que você fez na Europa para entrar com pedido de revalidação naquela universidade. Então, assim, a grosso modo, são essas coisinhas bem pequenininhas. E também vale lembrar que para que você quer essa validação? Depende também das suas preferências, porque não necessariamente, se você for voltar para o Brasil, você vai precisar validar esse diploma. Geralmente a validação é para quem quer seguir carreira acadêmica ou também quer estar em algum cargo público, né? E aí precisa fazer a revalidação desse diploma para poder ganhar mais. Mas, por exemplo, empresas no Brasil, até mesmo fora, não vão pedir que você revalide o seu diploma no Brasil. Então, vale muito você saber, realmente, eu preciso validar, porque além de ser um processo que você vai ter que pagar para isso acontecer, vai demandar tempo, e aí você tem que ver, é necessária a validação ou não é necessária a validação, né?
Exatamente. Então, Natália, a gente já está chegando mais ou menos a 60 minutos, não, 54 minutos exatamente da nossa live. Eu acho que você já poderia finalizar mais ou menos com uma mensagem ou alguma sugestão para as pessoas que querem começar a aplicar nesse momento, ou se já começaram, ou se ainda querem aplicar no futuro para estudar fora. Se você tem alguma mensagem final. Tá. Eu acho que a gente está passando por um momento assim de incertezas, né, ao longo desse período que a gente está agora, que às vezes as pessoas até se perguntam, nossa, o que eu estava planejando me aplicar, mas agora eu não sei. Eu acho que assim, vale pegar esse período que a gente está e usar ele como um período de aprendizado, um período que você vai usar ele para melhorar alguma coisa que você acha que pode ser melhorado, você quiser fazer um curso para melhorar o seu currículo, você quiser entrar em algum voluntariado, tem vários voluntariados que acontecem de forma online. Então, assim, eu acredito que usar esse período para melhorar as suas experiências é muito válido e também usar esse período para preparação. Não é uma decisão que você toma da noite para o dia e você simplesmente preenche um formulário de aplicação em uma hora. Não, geralmente esses formulários de aplicação são coisas que demandam tempo, requer que você se prepare para fazer testes de idiomas, que você vai correr atrás de carta de recomendação e às vezes o professor não vai fazer, ele não vai parar tudo que ele está fazendo ali na hora para resolver sua vida. Então, isso demanda também que você espere esse tempo do professor. Use esse tempo, o que eu diria gente, se vocês têm vontade de estudar fora, é uma experiência muito válida, é muito enriquecedora, você vai atingir um crescimento profissional e pessoal muito grande e que talvez essas experiências você não atingiria se você estivesse no Brasil. Mas também são questões que você tem que analisar o seu perfil, porque não é todo mundo que se enquadra nessas questões de estudar fora. Tem gente que vai. Eu conheço várias pessoas que vieram estudar fora, ficaram um tempo e ficaram muito depressivas, não se adaptaram com a falta de várias coisas do Brasil e voltaram para o nosso país. Então, assim, a gente precisa se autoconhecer para tomar essa decisão. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu tô almejando pro meu futuro? Se a resposta for sim, se você realmente viu, não, eu tô pronto para isso, é agora mesmo, eu quero ter essa experiência de diferencial, eu vou fazer isso acontecer, independente dos percalços que vão ter no caminho, cai, cai para dentro, sabe? Agora, assim, se você vê que talvez isso não é para você, não tem problema, não é todo mundo que precisa ter essa experiência internacional e tá tudo bem aí, você vai conseguir também ter uma carreira de brilhante sucesso no Brasil. Então, assim, se autoconheçam, desde que vocês gostem, comece o processo de aplicação o quão cedo possível, porque vocês vão ter mais tempo, mais calma para se aplicar e, consequentemente, a sua aplicação vai ser muito mais redondinha, porque você não vai ter feito nada com pressa e entregado assim mal feito, né? Então, use esse tempo para isso. E é isso, gente. Queria agradecer a oportunidade também da Lanara por esse espaço aqui para compartilhar essas experiências. E desejo boa sorte para todo mundo que esteve aqui, que vocês alcancem o sucesso de vocês, os sonhos de vocês. E acreditem em vocês que se vocês quiserem mesmo, eu tenho certeza que vocês vão dar um jeito de fazer aquilo acontecer. E é isso. É isso. Nossa, obrigada, Maria Natália. Eu que agradeço desde já por você ter aceitado o convite para participar da nossa live de hoje. Foi super legal o nosso bate-papo aqui. Vou deixar salva a live para essas informações chegarem a mais pessoas, com certeza. E é isso. Agradecemos e até a próxima, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.